Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você estará vendo ou ouvindo este vídeo, mas eu quero desejar umas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que todas as promessas de Deus se cumpram, desde que você alinhe o seu propósito com o propósito de Deus. Lembre-se, os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. Não importa se você está desanimado, se às vezes você está chateado com algo que aconteceu na tua vida, se você está vivendo algum período de frustração, mas eu tenho certeza que se você parou neste vídeo aqui, nesta videoaula, é porque você quer aprender um pouco mais, é porque você quer dar ouvido um pouco à palavra de Deus, aos ensinamentos. São raras as pessoas ultimamente que estão a fim de aprender algo mais. São raras as pessoas que ultimamente querem colocar um pouco do seu tempo em cima da palavra de Deus. Infelizmente, estamos vivendo uma geração de imediatismo, de Nutelas, onde não querem mais orar, não querem mais jejuar, não querem mais estudar a palavra, mas querem os milagres de Deus. Queridos, quanto mais nós investimos o nosso tempo no Senhor, mais bênçãos nós recebemos dele. Vamos lá então, nessa revista maravilhosa desse trimestre, essa revista que está falando sobre os personagens bíblicos, alguns personagens marcantes e virtuosos, lições de vidas, o que alguns personagens tiraram das fraquezas deles, dos piores momentos. Nós estamos aprendendo nesse trimestre até o fim deste ano, o que nós podemos aprender com esses grandes homens e mulheres da Bíblia. E hoje não vai ser diferente, hein? Lembrando que a semana passada nós estamos Ruth. Se você ainda não assistiu Ruth, volte aqui nesse mesmo canal, no nosso Minuto Conselho de Deus. Você vai achar Ruth, anterior Raabe, Caleb, Josué, Jetro. Hoje nós vamos falar de Ana, o poder da oração, daquela que não desiste. Queridos, nós vamos ver que todos os personagens bíblicos passaram por problemas, por grandes problemas, mas nós vamos aprender com eles como eles venceram os problemas. Então o meu problema, o teu problema não é uma situação só nossa agora não. Isso já é de antigamente, já sempre teve esses problemas, mas com Deus nós vencemos. Vamos orar? Querido Papai, maravilhoso Deus, mais uma vez te invocamos, te suplicamos pela tua presença. Senhor, fala conosco através desses estudos, ajude-nos, ó Pai, a entender a tua palavra, Senhor, e principalmente a como viver a tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a aprender e colocá-la em prática com esses grandes personagens, ó Pai, que o Senhor trouxe, Senhor Deus meu. Ajude-nos, Senhor Deus meu, nesta nova jornada. Espírito Santo, continue nos ensinando. Somos completamente dependentes de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, iniciando a nossa sexta lição. Lembrando que a nossa revista desta aula é a Betel Dominical, que é a revista para adultos, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias. Lembrando que no nosso canal nós também ainda estamos estudando, dando aula dos jovens, que é Conectar Mais, que é jovens a partir de 18 anos, com um tema maravilhoso que é Carta aos Romanos. Um estudo forte, bonito, um estudo maravilhoso. E também, uma que nós já vemos fazendo há algum tempo, que é Viver Mais, que é adolescente de 15 a 17 anos, com o tema desse trimestre é Conhecendo Mais a Deus. Ei, se você ainda tem alguma dúvida sobre a Trindade, por exemplo, busque aqui. Nessa revista nós vamos falar bastante sobre Trindade. Também já estamos partindo para a sexta aula, quase na metade desta revista. Se eu tiver ainda um pouquinho de dificuldade em falar, eu vou estar sempre tomando algo aqui para minha garganta não falhar. Se eu tossir porventura, desculpe que eu ainda não domino a arte de ficar trabalhando nos vídeos, recortando para melhorar esses tipos de efeito. Então me perdoe. Tá? Mas nós vamos até o fim de novo. Essa semana eu não quero atrasar aula nenhuma, então hoje, segunda-feira, já está saindo a revista para que você estude ela a semana inteira e no domingo domine. Lembra o nosso tema? Não existe professor ruim, existe professor que não se capacita para o chamado que Deus deu. Por isso que Paulo vai dizer lá nos dons espirituais que quem tem o dom de ensinar, que o faça com zelo. Amém? E a lição hoje será aplicada dia 9 de novembro, a lição é a lição 6, e o tema dessa lição é Ana.
A força de quem ora gera milagres. Você tem orado? Se você tem orado, eu tenho certeza que o milagre será gerado na sua vida. Texto áudio. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Então é o texto de Ana, e nós vamos falar muito sobre a história de Ana, mãe de Samuel, e aqui nesse texto, no capítulo 1, versículo 27, ela vai referir a Deus isso, ó. Por este menino, ou seja, por Samuel eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição, ele ouviu o meu pedido, que eu lhe tinha pedido. Então ela está dizendo que ela já havia pedido e Deus concedeu. A verdade aplicada, na jornada cristã, em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Ou seja, o nosso ministério, a nossa vida com Cristo, ela tem que ser pautada, marcada por, primeiro, humildade. Deus não usa soberbo, Deus usa humilde. Oração é conversar com o Pai. Perseverança é não desistir mesmo que as circunstâncias estejam horríveis. Fidelidade é ser fiel a Deus mesmo nos casos mais complicados. E sempre com sentimento de gratidão. Deus ainda não fez, mas vai fazer. O objetivo da lição: reconhecer o valor da oração persistente. Tem pessoas, queridos, que ora uma vez, ora duas vezes. Talvez ela fez alguma petição, alguma oração, e passou um mês, ela já abandonou a oração. Mas a oração, queridos, o milagre verdadeiro, ele tem que passar pelo teste da persistência. O quanto você deseja algo, o quanto você busca algo. Até um tema da lição passada de Ruth já tem um subtítulo dele, o terceiro, 3.2, se eu não me engano, que o verdadeiro adorador, ele sabe o que quer. Ele tem certeza do que quer, não importa o tempo, não importa, ele sabe o que quer. O segundo objetivo, ressaltar que Ana orava por causa específica, não era uma oração de qualquer jeito, não era uma oração repetitiva, não era uma oração tanto faz, era uma oração com foco, específica. E terceiro objetivo é compreender a importância de cumprir votos feitos a Deus. Texto de referência, o texto base para a nossa lição de hoje. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 10, 11, 20, 21 e 22, que diz assim, ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Quer dizer, é um texto lindo. Eu acho que todos os cristãos, mesmo jovens, já ouviram falar a história de Ana, mãe de Samuel. Lembra, nós vamos falar um pouquinho dela, mas para dar uma entrada na história nós precisamos entender. Ana era casada e o seu marido era casado também com uma outra mulher, com Penina. Naquela época, que nós precisamos entender que na época principalmente do Velho Testamento, a mulher era tida como boa a que reproduzisse. Porque os sonhos dos judeus era que a mulher reproduzisse e reproduzisse filho homem, primeiro cumprindo a promessa de Deus de crescer e multiplicar, e segundo na esperança de cumprir a promessa que através daquela mulher viria Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Então todo judeu, ele ficava na ânsia de que o filho nascesse e que o filho fosse homem.
Porque se o filho nascesse e fosse homem, a chance dele ser o salvador era muito grande. Por isso que na cultura judaica, o homem quando nascesse, quando o filho era homem, a mulher só ficava impura, separada do marido 7 dias. Mas quando eram mulheres, ela ficava 40 dias separada. Eles iam para o muro da lamentação glorificando a Deus e agradecendo porque não tinha tido uma filha mulher. Porque eles viam a mulher com olhos errados por causa que Eva cedeu à tentação para a serpente. Mas não é isso que Deus mostra em todo o texto. Por isso que ele pega o que não é para fazer o que for. Por isso que esse texto vai dizer, então o que acontece? Ana não conseguia ter filhos. Ana era estéril. E uma mulher estéril não servia para nada para eles. A mulher que reproduzia sim, Penina reproduzia, mas o marido de Ana, Eucana, era apaixonado por Ana. Ele não ligava se Ana tinha filhos ou não, mas Ana era amargurada de alma, porque chorava perante o Senhor querendo um filho. Então nós vamos estudar com isso, como que a oração de Ana alcançou esse milagre quase impossível. Introdução. Nada é impossível para Deus. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar na oração e de cumprir nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom. E Ele é o Deus do impossível. Para o mundo as coisas podem ser impossíveis. Uma mulher grávida pode ser impossível ter um filho. Uma mulher com 90 anos estéril é impossível abrir a sua madre. Mas para o Deus impossível, o Deus que todas as coisas são possíveis, Ele faz, porque Ele é bom de eternidade a eternidade. Basta com que nós perseveremos em oração. Tópico 1, a história de Ana. Ana é mencionada somente nos 2 primeiros capítulos da carta de Samuel, mas seu nome até hoje é lembrado no meio cristão. Ou seja, Ana não foi daquelas mulheres que a Bíblia citou em Gênesis, Êxodo, Levítico. Não é aquela mulher que teve o seu nome muito destacado, mas o pouco que teve, queridos, o pouquinho que teve já, nós vemos que tem um som aqui, né, queridos? Olha aqui. O pouquinho que teve, queridos, nós já notamos que Ana fez história. Ana marcou histórias. Marcou história que o nome dela é lembrado até hoje. Então, nós precisamos entender isso. Não é a quantidade de vezes que o seu nome aparece que vai te fazer lembrar perante a história e perante Deus. É com que finalidade, com que propósito, como você entrou na história. Será que você pode se comparar a Ana por fazer um voto a Deus e cumpri-lo? Quantas pessoas não têm feito voto tolo? Aquele voto que faz com Deus, mas não cumpre. E isso é muito perigoso, queridos. Nós vamos ver algumas coisas disso. Ana é mencionada então somente nos 2 primeiros capítulos da carta de Samuel, mas o seu nome até hoje é lembrado no meio cristão. Do hebraico, Ana, seu nome significa graça, benevolência ou favor. Uma mulher atribulada de espírito por não conseguir engravidar. Ela orou incessantemente até fazer um voto ao Senhor. Então olha o voto que ela chega ao Senhor, ó. E da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. O escritor, o texto bíblico mesmo diz que Ana, ela estava atribulada, ela estava angustiada. Imagine uma mulher casada naquela época em que a função mais cobrada da mulher era justamente ser mãe, dar filhos ao seu marido. E Ana tem a frustração de saber que ela não podia dar filhos, que ela era estéril. Você consegue encontrar essa mulher nas páginas da Bíblia, desesperada, angustiada, porque a sua concorrente, a mulher do seu marido também, a sua companheira de marido, tinha vários filhos e Ana não tinha nada.
Ana não tinha valor e Penina tirava, zombava da cara de Ana. Porque uma mulher com valor era a mulher que dava filhos para o seu marido. Ana, amargurada, ela faz então uma promessa para Deus. Você teria a coragem de fazer um voto desse? E ela fala assim, olha, Senhor, eu não tenho filhos. Mas se me deres um varão, um filho, por todos os dias da sua cabeça eu não vou raspá-lo. Ou seja, ainda ela faz um voto de nazirenato para ele. Ou seja, navalha não cortaria o cabelo dele. Ele não poderia ter os mesmos costumes que os outros. Olha que coisa mais maravilhosa. A Ana não tinha um filho e o único que ela tem a chance de engravidar, ela fala que ainda vai dar ao Senhor. Mas nós vamos ver que depois Deus recompensa quem faz isso, queridos. Tópico 1.1. Ana não tinha filhos. Casada com Eucana, um levita da tribo de Coate, eu nem pus esses versículos, tá? Que é só para falar da descendência dele. Ana não tinha filhos. Porém, a outra mulher de Eucana, Penina, já tinha filhos. Então, olha aqui que nós vamos ver esse texto aqui, ó. Ele tinha duas mulheres. Ele quem? Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Por essa razão, Penina humilhava Ana constantemente. Eucana, amava muito a Ana, tanto que ele subia a Siló todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor, e dava a ela uma porção do sacrifício maior e melhor, embora dessas porções do sacrifício também a Penina. Olha o texto que interessante. Eucana é bem claro, ó. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e as filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha como que o texto é forte, queridos. Olha como que o texto é interessante. O texto diz que todos os anos eles subiam a Siló para sacrificar o Senhor dos Exércitos. Todos os anos Eucana subia, levando sua família para fazer um sacrifício ao Senhor. E lá Ofni e Finéias, os dois filhos, eram os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele pegava a porção dava para as duas mulheres, porém a porção de Ana, ele dava uma porção maior para Ana, uma porção dobrada, mostrando que ele amava muito mais. E ele ainda declara que mesmo que quem tinha deixado Ana estéril era o Senhor. O texto é claro, o texto deixa bem claro que era o Senhor que tinha deixado Ana estéril. E aí você pode me perguntar, por que um Deus tão mau, sabendo que naquela época era só assim que acontecia? Queridos, Deus prova aquele que ele sabe que vai passar na prova. Ele coloca Ana na prova porque ele sabia que ele ia construir uma história de poder e fé no nome de Ana. Que Ana seria um exemplo de mulher de oração e perseverança. Porque ela ora e Deus abre. Em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim que o Senhor não deixa ou não permite uma prova mais do que nós possamos suportar. Se a prova for pesada, com ela também vai vir o alívio. Então era propósito de Deus, por isso que o sacrifício, por isso que o texto deixa claro que o Senhor tinha deixado Ana estéril. Olha o que o comentarista diz. Para muitos escritores, os 7 filhos relatados por Ana na oração de exaltação em seu cântico de forma poética, no capítulo 2, verso 5, quando ela diz que a estéril teve 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu, é tido como uma metáfora para representar que o milagre realizado por Deus foi perfeito, pois na cultura da época o número 7 representava a perfeição. O sacerdote Eli sempre abençoava Eucana e sua mulher Ana, dizendo: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. Então o Senhor abençoou Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos
e 2 filhas. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 20 e 21. Você vê que quando Deus abre a mara dela, quando ela alcança as promessas de Deus, quando ela consegue ligar o propósito dela com o propósito de Deus, ele abre a madre dela. E aí vê que ela deu à luz agora 3 filhos e mais 2 filhas. Ou seja, agora ela tem, a semente dela foi gerada, porque ela já atingiu o propósito. Talvez a tua vida ainda não tenha decolado, teu ministério ainda não tem decolado, tua situação não tem melhorado, porque você ainda não alinhou o seu propósito com o propósito de Deus. Que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Quando a vontade de Deus se igualar à nossa vontade, as coisas vão acontecer. 1.2. Ana se humilhou diante de Deus. A humildade levou Ana à vitória tão esperada, uma vez que a humildade perece, a honra precede. Ali está perece porque o texto está meio ruim para mim ler aqui, queridos. Então ele está dizendo, a humildade. Ana de forma nenhuma foi briguenta, mudou a história, ou quis fazer qualquer outra coisa, ou que jogar o problema dela a Deus. Mas por ela ser humilde, isso levou Ana à vitória. Uma vez que, Provérbios 15:33 vai dizer bem claro isso, ó. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra, ou precede a honra. O que ele está dizendo? Antes de ser honrado, você precisa ser humilde. A soberba derruba, a humildade exalta. Com o coração amargurado e muito choro, Ana se humilhou diante de Deus por sua causa, ter um filho varão. Então ela se humilhou, ela se sacrificou, ela se lançou ao chão com o único intuito que ela precisava, ter um filho varão. A resposta à oração de Ana mostra que Deus tem poder para mudar circunstâncias, mesmo as que aos olhos humanos parecem impossível. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas, e isso de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Ou seja, a maioria das coisas que nós desistimos, que nós deixamos para trás, a maioria dos sonhos que nós abandonamos, é porque nós não temos a total confiança de que nós temos um Deus que pega o impossível para tornar possível, que pega o escravo para tornar governador, que pega uma mulher moabita de um povo amaldiçoado por Deus e a torna da linhagem de Jesus. Nós precisamos entender que os nossos olhos não são como os olhos de Deus. Deus olha com um olho diferente. O homem vê o corpo, a aparência, mas Deus olha com os olhos de Deus espiritual. Nós temos que entender isso. O dicionário bíblico universal vai dizer humildade, que é uma humildade de disposição espiritual. O paganismo não tinha palavra para significar graça e beleza da humildade. Os termos correspondentes queriam dizer fraqueza e baixeza de alma. A humildade é preciosa aos olhos de Deus. 1 Pedro 3,4. Revela que a graça será dada a quem a possuir. Salmo 25,9, Tiago 4,6. Jesus nos deu o grande exemplo de humildade. Está lá em Filipenses, que sendo por humilde não quis usurpar o poder de ser Deus. Ou seja, para o paganismo, para quem não tinha uma religião cristã, e até hoje para muitas coisas, nós vemos isso no mundo, muitos tratam a humildade como símbolo de fraqueza, de pessoa fraca, baixa. E quando eu digo humildade, eu não estou dizendo roupas humildes, mas eu estou dizendo caráter humilde. Nós precisamos entender isso, queridos. Mas nos termos bíblicos, a humildade ela é preciosa aos olhos de Deus. Por isso que a sua palavra diz que ele abate os exaltados, mas ele exalta os humilhados. 1.3. Ana fez um voto com Deus. E como isso é importante. Quantas pessoas que têm perguntado como se faz um voto, né? Quanta gente eu vejo isso aqui. Uma mulher sem filhos, na cultura judaica da época, era um tipo de maldição. E Ana vivia essa dura realidade, humilhada por Penina. Embora Eucana a amasse mais, ela não se conformou com aquela situação. Certamente Ana compreendia a seriedade de fazer um voto
a Deus. Ou seja, Ana, eu acredito que já tinha em mente esse versículo de Eclesiastes 5:5. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Isso é muito, muito, muito importante, queridos. A Bíblia é clara para isso. Deus não te obriga a fazer voto. Deus não pede para que você faça voto, mas se você quer alcançar algo e no teu coração tem o desejo de fazer um voto, preste bem atenção. Se não for para cumprir, não faça, porque é pior fazer e não cumprir. Nós vemos na Bíblia de um casal, Ananias e Safira, que chega aos apóstolos, principalmente a Pedro, e fala assim: olha, eu tenho uma propriedade grande, eu vou vender ela e vou catar esse dinheiro para que a gente reparta com o povo aqui, para que tenha alimento, para que tenha tudo. Olha só, não foi o povo de Deus que pediu. Não foi o povo de Deus que implorou por isso, queridos. Mas foi eles que foram lá e se declararam: quando eu vender a propriedade, eu vou dar para vocês todo o dinheiro da propriedade. E o que aconteceu? Quando Ananias e Safiras vendeu a propriedade, eles pegaram um valor muito mais alto do que a propriedade ali propriamente valia. Mas eles tinham feito um voto com Deus que todo o dinheiro que entrasse seria para o povo de Deus. Eu creio que foi Deus que fez multiplicar o valor daquele imóvel porque o povo de Deus precisava de dinheiro. Mas quando eles viram que a quantidade era muito grande, tramaram entre eles, falaram assim: olha, nós falamos de dar tudo para a igreja ou para o povo de Deus, mas é muito dinheiro. Vamos dar só o valor da casa e a gente fala que a gente só vendeu por aquele valor. E aí a Bíblia diz que eles chegam, Ananias chega, fala para o povo, e aí o povo já sabia, Deus já tinha revelado, e fala assim: olha, eu não sei, mas eu vou dar toda a propriedade, o dinheiro da propriedade, mas tá aqui o dinheiro da propriedade. O que acontece, queridos? Quando pegou o dinheiro da propriedade, o Espírito Santo mesmo sopra para Pedro e fala assim: olha, tá mentindo, não é todo o dinheiro da propriedade. Pedro chega para ele e fala assim: mas é todo o dinheiro que você está entregando? E ele diz: sim, são todos. O Espírito Santo vem e consome ele na hora. O voto que ele não cumpriu tirou a vida dele. Talvez o voto que você não cumpriu com Deus esteja te amarrando até hoje onde você está. Cuidado, se fez voto, cumpra. Eu conheço um empresário que fez um voto na igreja que se ele ganhasse uma obra, ele ajudaria a terminar uma parte da igreja. Ele ganhou a obra, mas não ajudou, e hoje a firma dele está em decadência. E se ele não acordar e não cumprir o voto dele, eu creio que isso vai até acabar. Mas ela foi ousada e disse que se o Senhor lhe desse um filho varão, ela não só entregaria o menino para o serviço a ele, como também seu cabelo nunca seria cortado. Pastor Valdir Bicebo tem um comentário que ele diz assim: ó, Deus lhe concedeu outros 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Nós já vimos esse texto, 1 Samuel 2:21. Dando-lhe assim a bênção que mais tarde o salmista registrou lá no Salmo 12, versículos 3 e 9. Ana foi honrada pelo Senhor. Os que se humilham serão exaltados. Samuel foi um dos maiores personagens do Antigo Testamento, exercendo, como foi dito, os ministérios de profeta, sacerdote e juiz. Ele marcou o fim da época dos juízes e o início do período. Olha só quem era ele. Olha o 1 Samuel 1:11, o voto aí, ó. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha, é o voto de Nazireu. Olha lá, do rei de Israel. Cabendo a ele ungir 2 dos primeiros monarcas de Israel, Saul e Davi, para assim constar da galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:32. Eu não sei, acho que eu não coloquei esse texto. Não. Então o que acontece, queridos? Para a gente entender, Samuel, profeta, juiz, sacerdote, nenhum outro eu vejo na Bíblia com essas 3 qualificações tão grande, tão forte. Olha o poder desse homem gerado por essa mulher que era estéril, que só venceu através da perseverança e oração e súplicas. Nós precisamos entender que com Deus tudo tem recompensa. Olha o que eu ensinei. Será que você aprendeu isso? A humildade levou Ana à vitória.
tão esperada, uma vez que a humildade precede a honra. É aquele versículo que nós já lemos, né? O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede ou precede a honra. Tópico 2, e aí? Tópico 1, concluído. Conseguiram entender o tópico 1, conseguiram entender a história de Ana, o contexto de Ana, como que chegou até agora, até esse momento maravilhoso de Ana? Se você conseguiu entender, então eu volto a te pedir, compartilha, curta, comenta, republica esse vídeo onde você puder, me ajuda aí, tá bom? A oração de Ana. Ana ainda é lembrada como um exemplo de fé, oração e perseverança. Ela estava orando com amargura de alma e chorando muito quando fez o seguinte voto: se o Senhor lhe desse um filho varão, ela daria o menino para servir ao Senhor pela sua vida toda. Está lá em 1 Samuel 10:11. Deixa eu ver, vamos ler de novo que eu quero que você guarde isso, hein? E com a alma amargurada chorou muito e orou, Senhor. Quando nós oramos com a alma amargurada? Quando nós não conseguimos fazer mais nada. Quando você tem um diagnóstico de saúde, você está tomando o teu remédio e as coisas não mudam. Quando você perdeu o emprego, a tua casa está começando a passar necessidade e nenhuma porta é a mais aberta. Quando você não entende o porquê da situação, você se torna uma pessoa amargurada, a alma, você chora muito. Mas com Deus ele muda a história. Olha lá, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres. E não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Olha só, Ana queria receber, mas ela queria a satisfação de ser mãe. Por isso que ela diz: olha, que eu recebi ele, eu vou entregar para você. Ele vai desmamar, eu vou entregar para você, Deus. Ana, após anos de esterilidade e angústia, recebeu a benção do Senhor de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta e juiz e também sacerdote de Israel. Ana perseverou em oração. Ana entendeu que não podia retroceder, nem abdicar de seu sonho. Hebreus 10, 38 e 39 vai dizer assim, ó: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, que somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então a Ana entendeu que não tinha mais como voltar atrás. Não tinha como mais pular do barco, já estava no barco. A única solução era continuar orando e buscando até Deus ouvi-la. E a sua atitude de fé e perseverança, a faz se lembrada até hoje. A história de Samuel também começa com a oração de sua mãe. A resposta veio sugerindo que os dons de Deus muitas vezes vêm com um propósito maior. Samuel foi um presente da Ana, mas também um instrumento divino para o povo de Israel. Olha só que coisa linda, hein? A resposta veio sugerindo até dons, e muitas vezes vem um propósito maior. Samuel foi presente, Samuel pegou um presente, escolheu e falou assim: olha, já que Ana conseguiu alcançar o meu altar, que ela me clamou com o coração aquebrantado, que eu reconheço que ela é uma mulher fiel e temente, eu vou abençoá-la com um profeta, juiz e sacerdote numa pessoa só. E ela vem e abençoa. E com esse homem, toda a nação de Israel é abençoada. Olha o que o bispo Samuel Ferreira diz. A vida de Ana traz até nós a realidade do Deus do impossível. Após anos vivendo uma situação difícil, Ana busca a presença do Senhor, lutando por um filho que nunca havia chegado por este estéril. Vamos de novo aqui. Após anos vivendo uma situação difícil, Ana busca a presença do Senhor, lutando por um filho que nunca havia chegado por ser estéril. Ela não desistiu. Você imagina quanto tempo, se Penina tinha vários filhos, quanto tempo Ana não estava implorando por um filho? Quanto tempo Ana não subia
todos os anos para Siló e ficava na frente do profeta implorando por um filho? A perseverança de Ana diante do Senhor e a palavra profética do sacerdote Eli fizeram dela uma mulher vitoriosa. A vitória de Ana ainda hoje é motivo de inspiração. Peraí, queridos, deu um branco aqui agora. A vitória de Ana ainda hoje é motivo de inspiração e desafio para muitos que desejam a bênção de Deus. Creia no Deus de Ana, pois ele também é o seu Deus. Não repare, queridos, que como eu falei no comecinho, me perdoe que às vezes está dando umas fraquezas aqui, que eu estou perdendo até um pouquinho aqui a concentração, que é muito remédio, a semana ainda está ruim, que piorou tudo, mas eu não posso deixar de gravar. Coloque no comentário aí, me perdoe, tá bom? Eu preciso muito de você comigo. Olha o foco na lição. E da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos, e é muito interessante isso, né? Lembra o que Deus quis de Isaac? De Abraão, desculpe. O que Deus quis de Abraão? Aquilo que ele tinha prometido, que Deus tinha dado para ele, a promessa dele. E é a mesma coisa que Ana já faz ao contrário. Ana não espera Deus pedir o melhor. Deus oferece e fala assim, olha, eu não tenho filho. É meu sonho ter filho. Mas se o Senhor me presentear com um filho varão, um filho homem, eu vou devolver ao Senhor para ele cuidar das tuas coisas. Eu vejo Deus do céu se agradando e falando assim, ela atingiu, ó, ela descobriu o motivo. Ela descobriu por que eu larguei ela estéril. Queridos, busca isso no Senhor. Olha o tópico 2.2. Ana foi grata. Ao dizer, o Senhor me concebeu a minha petição que eu lhe havia pedido, 1 Samuel 1:27, Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus pelas vitórias em nossa vida. Como aprendemos com Tiago, o líder da igreja primitiva em Jerusalém. Olha o que Tiago diz, ó. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Ana suportou, perseverou, creu e após receber a bênção pedida expressou sua gratidão e cumpriu o seu voto a Deus, principalmente cumpriu o seu voto a Deus. Quantas pessoas não têm feito voto com o Senhor e quando ela recebe a benção dela é tão grande, tão boa, que ela finge que esqueceu o cumprimento do seu voto. Ei! É melhor que não cumpra, mas se cumprir tem que... Se fez um voto, tem que cumprir. O bispo Samuel Ferreira vai dizer, ó, Ana perseverou diante do Senhor. A vitória de Ana se deu também devido à sua perseverança. Olha, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. 1 Samuel 1:12. Diante de tantas dificuldades à sua volta, Ana precisou lutar com Deus em oração. Isso é perseverança. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos perseverar na oração, Romanos 12:12. Foi pela perseverança que a igreja primitiva triunfou diante das lutas e tribulações, Atos 2:42. Jesus nos ensinou a orar sempre e nunca desfalecer, Lucas 8:1. Então olha que uma das palavras mais central, mais forte de alcançar um milagre bíblico é perseverança. Josué e Caleb perseveraram 40 anos para obter a terra prometida. Ana perseverou diante de todas as circunstâncias, não acreditando que ela ia morrer sem ter filhos. Será que você tem perseverado ou já abandonou os teus sonhos? 2.3. O choro sincero de Ana. Mas, queridos, perseverar não significa não ter luta. Perseverar não significa não ter tristeza. Perseverar não significa não ter um coração amargo. Perseverar significa que mesmo em tantos os problemas, você tem a certeza que Deus está contigo. O choro de Ana expressou a dor de sua alma. Seu pranto não era apenas por tristeza, mas um clamor profundo a Deus. Ela, pois, com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. Talvez a resposta seja isso. Você já não tem orado aos pés do Senhor Jesus. Você já não tem derramado lágrimas aos pés do Senhor Jesus. Para você virou um crente tanto faz. A oração tanto faz. Você já não acredita mais no poder da oração, mas a história de Ana prova que quando nós estamos com o coração amargurado e nos lançamos totalmente ao Senhor, Ele ainda faz o milagre acontecer. Seu choro revelou sua vulnerabilidade, mas também sua confiança absoluta em Deus. E a resposta veio em 1 Samuel 1:27. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Olha só, era isso, Ana sabia, Ana tinha certeza de quem era. Eu vejo Ana sonhando já na sua oração, acreditando que Deus teria o filho, que Deus daria para ela Samuel. Ela já desenhava na mente dela como que seria o andar dele, o sorriso do filho. Quando o Senhor transformou suas lágrimas em alegria, o choro de Ana nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, a súplica sincera encontra eco no coração de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Salmo 34:17. Ou seja, mesmo com o coração amargurado, batido, sofrido, mesmo ela sabendo que ela tinha nascido para um propósito, que as mulheres nasciam para tirar filhos e ela não tinha filho, ela não desistiu. O bispo Samuel Ferreira vai dizer que Ana era uma mulher de lágrimas. O marido de Ana via toda a sua situação, se condoía por ela, mas nada podia fazer. Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? 1 Samuel 1:8. Ana era uma mulher de lágrimas e angústias, mas suas lágrimas eram anotadas no livro de Deus. Olha que lindo. Deus vê quando choramos em sua presença e via as tuas lágrimas. Isaías 38:5. Por isso Jesus afirmou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 4:4. Ei, o pastor pode não estar vendo o teu choro. Teu marido pode não estar vendo o teu choro. Tua esposa pode não estar vendo o teu choro. Teus alunos podem não estar vendo o teu choro. Mas Ele está, Ele contempla. E na hora certa Ele vai recolher todas as tuas lágrimas e transformar em vitória. Olha o que eu ensinei nesse segundo tópico. Ana ainda é lembrada como um exemplo de fé, oração e perseverança. Olha que interessante, ela não é só lembrada com fé, mas ela é lembrada também como mulher de oração. Ela é lembrada também como mulher perseverante. Entendido o tópico 2, parabéns, conseguimos, dá para continuar andando? Conseguiu entender? Me perdoou minhas fraquezas de vez em quando aí? Me ajuda aí, me ajuda, fica comigo. Tá vendo a dificuldade, mesmo gripado, doente, eu continuo aqui, porque eu sei o quanto é importante essa aula para algumas pessoas. Leonardo, te amo em Cristo, meu irmão. Obrigado por sempre me ajudar, comentando, marcando, republicando as tuas redes sociais. Não tem como eu te agradecer. Tópico 3 e último. A fidelidade de Ana. Quando Samuel foi desmamado, ou seja, quando parou o período de amamentação de Samuel e ele já se alimentava normal, Ana não hesitou, Ana não titubeou, Ana não enrolou em levar o menino ao templo para servir sob tutela ao sacerdote Eli. Olha lá, 1 Samuel 1:24 até o 27. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Ela está dizendo: você lembra, Eli? Eu sou aquela que se falou que eu estava embriagado e eu disse que não era aquela amargura de alma e o Senhor profetizou o meu filho. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o meu pedido. Olha que coisa linda, ela sobe ao templo sem titubear. Sei que triste no coração, porque era o primeiro filho dela, ele nasceu da esterilidade dela. Eu acredito que ela queria ele pro resto inteiro da vida. Mas ela fez uma promessa, ela fez um voto. E quando se faz um voto, é obrigado a cumprir o voto para não pagar penas duras.
Então ela vem e fala para ele, ó, fui eu, lembra, eu estava ruim, eu pedi esse menino e eu prometi ao Senhor que eu entregaria aqui. Então ele veio para te ajudar. Olha só, em vez de recusar o sacrifício em vez de recuar diante do sacrifício, de deixar o seu filho desejado, ela declarou, ao Senhor eu entregarei, 1 Samuel 1:28. Ao cumprir o seu voto, Ana mostrou sua fidelidade e obediência ao Deus que ouviu o seu clamor. Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Olha, Ana sabia do poder disso. Ana sabia que se Deus deu Samuel para ela, Deus já tinha realizado o milagre mais maravilhoso da vida. Ela já tinha sentido que era ser mãe, que era amamentar um filho, que era ter ele nos braços. E ela vai e fala assim, ao Senhor eu fiz o voto, está aqui o meu filho. Cria ele aí na casa do Senhor. 3.1. Não faça voto de tolo. E quantas pessoas eu tenho visto fazer esses votos? O Senhor não se agrada de quem vota e não cumpre, fazendo voto de tolo. Eclesiastes 5, do 1 ao 5 vai dizer, ó, eu quero ler ele todo porque é muito importante isso. Fazer um voto com Deus é importantíssimo. Promessas são cumpridas quando você faz verdadeiramente um voto com Deus, quando você coloca diante de Deus as coisas importantes da sua vida. Mas se você não cumprir, a punição é severa. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber o que estão agindo. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Entendeu? Tem gente que diz assim, quem fala demais dá bom dia ao cavalo, ou que a mosca entra na boca. Queridos, a palavra de Deus é clara. Se vai fazer alguma coisa, pensa primeiro, ora primeiro. Eu costumo dizer várias vezes, muitas pessoas têm testemunhado que foi Deus e depois descobrem que não foi Deus. É feio. É feio. Primeiro nós temos que orar para ter certeza. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus para cumprir o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Aleluia! O texto é bem claro, né, querido? Isso é muito importante. O bispo Samuel Ferreira, Ana cumpre o seu voto perante o Senhor. Era desejo de Ana cumprir o seu voto, mas como uma mãe cuidadosa, ela esperou o tempo determinado para que Samuel fosse desmamado, ou seja, não foi de qualquer jeito. Ela não levou a criança ao templo assim que nasceu, com perigo de morrer de fome, desnatado, desnutrido, mas não, ela fez tudo conforme ela prometeu a Deus. Ela cuidou do filho até ele comer sozinho, até não ter problema nenhum, e aí ela se entregou ao Senhor. Ana ainda é lembrada como exemplo de fé, oração e perseverança. Guarde isso. Só então o levou à casa do Senhor, e havendo desmamado, o levou consigo e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. E olha, levou para lá, e o texto é claro, o menino ainda era pequeno, mas ele já vivia sem o seio da mãe, sem a amamentação da mãe. Ana trouxe consigo uma oferta ao Senhor, e diante de Eli ela declarou a razão de seu voto e da sua alegria. O verdadeiro crente se alegra quando paga os seus votos ao Senhor. Está lá em Salmos 116, versos 12 a 14, ou seja, a maior alegria, queridos, eu vejo muito assim, ó, se eu fiz uma promessa com Deus, se eu receber um dinheiro tal, eu vou dar uma parte para Ele, a alegria de poder cumprir esse voto, falar, eu consegui, eu fiz. Muitas pessoas querem cumprir o voto subindo de joelho um monte. Não, querido, o voto tem que ser voto sábio, não voto de tolo. 3.2, o legado de Ana. O legado de Ana transcende sua história pessoal e se eterniza como um testemunho de fé, oração, propósito divino. De sua angústia e clamor nasceu Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel, que ungiu os primeiros reis da nação, Saul e Davi. Então olha lá, 1 Samuel 1:10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Olha que coisa mais linda, né, queridos? É um texto
Maravilhoso, né? Olha 1 Samuel 10:1 e depois 16:13. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Olha lá Samuel 10:1 primeiro. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Ou seja, Samuel era tão grande que os dois primeiros reis da Bíblia foi ungido pelas mãos dele. Foi ele que foi até os profetas que se tornaram, até os meninos que se tornaram rei. Olha o poder desse homem. Assim a sua fidelidade a Deus expressa na entrega de Samuel ao Senhor. Teve participação e reflexo no desenvolvimento do plano redentor, pois o estabelecimento da monarquia e a unção de Davi estavam conectados com a vinda do Messias. Ou seja, no plano de fundo, tudo ainda, isso aí remetia a Davi. Se Samuel não tivesse ungido Davi, poderia ter sido outro, mas ele teve essa honra de ungir o maior rei que Israel teve. Joyce Baldwin comenta em 1 Samuel 2:10 o Cântico de Ana. Embora Israel não tenha tido reis em alguns anos. Peraí que eu perdi aqui. Embora Israel não tenha tido rei até alguns anos depois disso, a necessidade que sentiam disso já havia sido expressa na época dos juízes. Contudo, a esperança de um rei era tão antiga quanto a aliança abrâmica. Portanto, não há nada anacrônico no discernimento de Ana de que estava para raiar uma era de realeza, mediante o reino de seus filhos, pois ela desempenha um papel profético aqui. Olha que interessante. Conseguindo entender, queridos? Vamos partir para o último subtópico, 3.3, o louvor de Ana. Até aqui compreendeu, entendeu? Dá para entender, dá para tirar aprendizados dessa palavra de Ana. Professores, consegue levar para o teu aluno essa realidade de Ana, fazer eles entender o propósito de Deus com Ana e como que Ana conseguiu alinhar os seus propósitos? Essa é nossa função. O louvor de Ana. O cântico de louvor de Ana está lá em 1 Samuel 2, versículo 1 ao 10, eu não vou ler que ele é grande. Exalta a soberania divina e prenuncia o cântico de Maria no Novo Testamento, Lucas 1, 46 ao 55, refletindo uma espiritualidade profunda e que inspirou gerações. O legado de Ana é um exemplo de como a nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir os seus propósitos. Olha que lindo. Deus usa, Deus pega, Deus sonda o teu coração. E se ele encontrar no seu coração um coração mais ou menos igual ao coração de Ana, quebrantado, mas com fé no Senhor, ele vai fazer milagres. Lawrence Richard comenta o cântico de Ana, pontuando que muitos poderiam considerar a situação de abrir mão do filho tão desejado como angustiante. Mas Ana louvou ao Senhor. Assim, Ana era capaz de olhar além de si mesmo e das suas necessidades. Conseguia sentir o amor de Deus e confiar nele. E estava conseguindo enxergar o futuro que Deus preparava para aquele filho que ela amava tão intensamente. Visto que Ana havia de fato entregado o filho ao Senhor, confiava que Deus iria cuidar dele e proporcionar uma vida plena e realizada. O que eu ensinei nesse terceiro e último tópico, o cântico de louvor de Ana exalta a soberania divina e prenuncia o cântico de Maria no Novo Testamento. Ou seja, ele remete para o canto lá de Maria no Novo Testamento. O que eu quero te pedir antes de concluir, dê uma pausa. Volte nesses dois textos aqui, ó. Abra o cântico de Ana aqui, o louvor de Ana, 1 Samuel 2, de 1 ao 10. E depois vai lá no Novo Testamento e leia de Lucas 1, 46 ao 55. Faça esse favorzinho para mim. Por quê? Porque é importantíssimo vocês entenderem o cântico. Tire a essência do agradecimento de Ana. Ana conseguiu, depois de anos e anos e anos, depois de ser comparada até embriagada de tanta dor que ela sentia nas suas orações, mas ela não desistiu. Não desista dos teus sonhos. Conclusão.
O sacerdote Eli, num primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Olha o que ele diz: até quanto estarás tu embriagada? 1 Samuel 1,14. Queridos, Ana balbuciava, ela não estava embriagada. Entretanto, Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania de Deus. Do choro desesperado à entrega de Samuel para o serviço de Deus. Ana transformou sua dor em um ato de adoração, cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão. 1 Samuel 1, 27 e 28 vai dizer: era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Aí ali adorou ao Senhor. Amém, amém e amém. E aí, queridos, posso ter alguma coisa no comentário aí dizendo que aprendeu, que está ciente, que conseguiu, que foi boa aula, que mesmo com os meus probleminhas conseguiu aprender alguma coisa? Quero te agradecer muito e dizer para você, não deixe de assistir as outras aulas. Me ajude, coloque um comentário para mim saber que você está aprendendo alguma coisa. Eu preciso disso, isso é um feedback para que nós continuamos gravando, porque não é fácil. Para você ter ideia, agora aqui ó, eu estou gravando num domingo, depois de ter chegado da escola bíblica, um dia chuvoso. Agora são 13h34, ainda sem almoçar, porque é importante isso. E eu não vou desistir. Então eu preciso de você apoiando comigo. E olha a próxima aula, hein? Olha o que estudaremos na próxima aula. Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus tinha tudo para rejeitar Davi. Mas nós vamos aprender nessa lição específica que Deus não rejeita um coração aquebrantado. Eita, aleluia, glória a Deus. Espero que você tenha entendido essa lição de hoje, que tenha compreendido bastante o nosso assunto, que esteja apto a ministrar uma aula na tua escola bíblica dominical, que você, pai, mãe, possa transferir essa lição para os teus filhos, ensinando o poder da oração e da perseverança, que nós possamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, mais por esta aula, por estar conosco, por falar aos nossos corações. Fique conosco, Senhor, e nos ajude. Continue falando, mostrando que Tu és bom, perfeito e agradável. Fique conosco, Pai. Obrigado, Espírito Santo, e que na próxima aula possa ser melhor do que essa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus te abençoe.